Neste vídeo vou introduzir o capítulo das variáveis reais e nominais e para tal irei utilizar também o conceito de índices de preços e de inflação, que irei explicar ao longo do capítulo. E a primeira noção que temos de ter em consideração é de que a maioria das variáveis macroeconómicas, quando são registadas nas estatísticas oficiais, estão valorizadas aos seus preços correntes de mercado. E o que é que significa uma variável estar valorizada aos seus preços correntes? Por exemplo, imaginemos o produto interno bruto. Tínhamos visto que era o somatório de igual a 1 até n de bens e serviços finais de PI, QI. Sendo que estes QIs dizem respeito a bens e serviços finais. E, portanto, multiplicamos cada bem e serviço final pelo seu preço de mercado. E este preço de mercado, sendo um preço corrente, será o preço desse bem e serviço verificado no ano em causa. Portanto, se estivermos a calcular o produto interno bruto em 2010, multiplicamos cada quantidade de bem e serviço produzido em 2010 pelo preço desse bem e serviço em 2010. Portanto, o produto a preços correntes é quando valorizamos a variável macroeconómica aos preços do ano em causa. O produto a preços constantes sucede quando valorizamos uma variável macroeconómica aos preços do ano base. Portanto, definimos um ano de referência, um ano como base, e sempre que calcularmos a variável macroeconómica, utilizaremos os preços do ano base. Por exemplo, no produto interno bruto, se quiséssemos definir como ano base o ano de 2008, quando calculássemos o produto interno bruto em 2010, multiplicaríamos as quantidades dos bens e serviços produzidos em 2010 pelos preços dos bens e serviços em 2008 e não em 2010, como fazíamos para o produto a preços correntes. E porquê é que existirá a necessidade de converter variáveis a preços correntes para variáveis a preços constantes? Porque isto irá permitir-nos analisar a evolução real dos agregados macroeconómicos, a evolução do volume desses agregados macroeconómicos, retirando-lhes o efeito do crescimento dos preços. Por exemplo, se utilizarmos como ano base o nosso ano de 2008 e calcularmos o produto interno bruto de 2010 a preços de 2008, vou conseguir comparar o produto interno bruto de 2010 com o produto interno bruto de 2008 em termos de volume de produção, porque ambos os produtos internos brutos estarão valorizados aos preços do mesmo ano. Neste caso, os preços do ano 2008. Portanto, consigo comparar a real evolução da produção entre 2008 e 2010. E, portanto, a cada produto interno bruto irei associar dois índices. Um índice diz respeito ao ano em que estou a calcular o produto interno bruto. Portanto, para o produto interno bruto de 2010 o primeiro índice será 2010 e o segundo índice diz respeito ao ano em que os preços estarão valorizados. Neste caso, estou a valorizar os preços do PIB de 2010 ao ano de 2008. Portanto, isso será o somatório de igual a 1 até n dos preços de qualquer bem genérico, estes preços estando valorizados ao ano de 2008, vezes as quantidades de cada bem genérico, quantidades essas que foram produzidas em 2010. E o mesmo posso fazer para o produto interno bruto de 2008 com base em 2008. Mas porquê é que será tão importante retirar este efeito de crescimento dos preços quando calculamos o produto interno bruto da economia? Porque este efeito dos preços será um efeito artificial que nos pode levar a retirar conclusões erradas quanto ao real poder económico da população. Por exemplo, se o produto interno bruto a preços correntes de 2008 para 2010 duplicar, mas se esta duplicação do produto interno bruto a preços correntes for obtida através de uma duplicação do nível geral de preços, ou seja, o produto interno bruto só evoluiu porque os preços duplicaram, então, apesar dos rendimentos nominais criados na economia terem duplicados, estes rendimentos irão comprar, em média, o mesmo número de bens que compravam em 2008, porque os preços dos bens e serviços, em média, na economia, também duplicaram. E, portanto, em termos reais, nada se alterou. O volume de produção da economia de 2008 para 2010 ter-se-ia mantido. E vejamos então como é que podemos retirar este efeito artificial do crescimento dos preços ao produto interno bruto. E para tal vou decompor o crescimento nominal do produto interno bruto, ou seja, o crescimento do produto interno bruto a preços correntes, em duas componentes. A evolução das quantidades será a evolução do volume da produção e que irei designar como crescimento real. E a evolução do nível geral de preços, que será o nosso efeito de preço sobre o produto interno bruto, que designarei como inflação. E vou calcular o
crescimento nominal do PIB entre dois períodos, neste caso 2009 e 2010. Portanto, a taxa de crescimento do PIB a preços correntes de 2009 para 2010 será o PIB a preços correntes de 2010, portanto PIB de 2010 a preços de 2010, menos o PIB de 2010 de 2009 a preços de 2009, sobre outra vez o PIB corrente a preços correntes de 2009, portanto o PIB de 2009 a preços de 2009. E esta taxa de crescimento nominal diz uma variação percentual entre o produto interno bruto em 2010 e 2009 e, portanto, daqui consigo retirar que o rácio entre o PIB a preços correntes de 2010 e o PIB a preços correntes de 2009 será igual a 1 mais a taxa de crescimento nominal. Agora vou escrever este rácio entre os PIBs a preços correntes como um produto de dois termos. Portanto, posso escrever o PIB a preços correntes de 2010 sobre o PIB a preços correntes de 2009 como o produto entre o PIB de 2010 a preços de 2010, portanto o PIB a preços correntes de 2010, sobre o PIB de 2010 a preços de 2009, portanto o PIB de 2010 a preços de 2009, vezes o PIB de 2010 a preços de 2009, sobre o PIB de 2009 a preços de 2009, portanto o PIB a preços correntes de 2009. Este segundo termo designará o crescimento do produto interno bruto de 2009 para 2010 em termos de volume de produção, pois irei fixar os preços em relação ao ano de 2009 e, portanto, este rácio irá dar-me 1 mais a taxa de crescimento real. Portanto, este rácio irá ignorar a variação dos preços para calcular o crescimento do PIB entre dois anos. E o primeiro termo será o deflator do produto, que será um índice de preços e que representa uma média dos preços de todos os bens e serviços do nosso ano de referência, o ano de 2010, em relação ao ano básico, o ano de 2009. Portanto, representa, no fundo, a evolução dos preços de 2009 para 2010. E, neste caso, será o nosso deflator de 2010 em relação ao nosso ano base de 2009. E sempre que eu quiser converter agregados a preços constantes para agregados a preços correntes, terei de multiplicar esses agregados a preços constantes pelo deflator do produto. Portanto, não esquecer que o que o deflator está a fazer é comparar a evolução dos preços entre o ano corrente, o nosso ano de 2010, e o nosso ano base, que é o ano em que nós fixamos os preços, o ano de 2009. E desta forma permite-nos avaliar a evolução dos preços ao longo do tempo separadamente. Vou agora representar o meu deflator do produto em notação somatória utilizando as fórmulas de lá em cima. Portanto, o deflator do produto de 2010 em relação ao ano base de 2009, que é igual ao produto interno bruto de 2010 a preços correntes, sobre o produto interno bruto de 2010 a preços base de 2009. E vimos lá em cima que o produto interno bruto de 2010 a preços de 2010 era o somatório de igual a 1 até n dos preços de cada bem e serviço em 2010, porque 2010 aqui é o nosso dano de referência para os preços, vezes as quantidades de cada bem e serviço em 2010. Sobre o somatório de igual a 1 até n do preço de cada bem e serviço em 2009, que passa a ser o nosso ano de referência para os preços neste caso, vezes as quantidades de cada bem e serviço em 2010. E o deflator será um índice de preços, pois utilizará como ponderadores as quantidades produzidas. Mais, o deflator é um índice de preços de paz, pois usa como ponderadores as quantidades produzidas num ano corrente, no nosso ano de referência, que é o ano de 2010. Para terminar, vou voltar ao que tinha dito lá em cima. Quando queremos converter um agregado a preços constantes num agregado a preços correntes, teremos de multiplicar pelo fator. Por isso, no nosso exemplo, se quisesse obter o produto interno bruto de 2010 a preço de 2010 a partir do produto interno bruto de 2010 a preço de 2009, teria de lhe multiplicar o deflator do produto de 2010 em relação a 2009. E isto é fácil de perceber porque o deflator do produto de 2010 em 2009
é igual ao produto interno bruto a preços correntes de 2010. Portanto, será PIB de 2010 em 2010 sobre o produto interno bruto de 2010 a preços base de 2009. E, portanto, quando eu multiplico este termo por este termo, estou a cortar o PIB de 2010 a preços base de 2009 e fico com o PIB a preços correntes de 2010. Da mesma forma, se eu quiser obter o produto interno bruto de 2010 a preços constantes de 2009, posso dividir o produto interno bruto de 2010 a preços correntes pelo defator de 2010 em relação a 2009. Por este vídeo é tudo. No próximo vídeo irei dar seguimento ao estudo dos índices de preços. Irei introduzir um novo índice de preços, será o índice de preços do consumidor.